Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a que momento você vai estar abrindo essa videoaula, mas hoje a gente vai estar, né, dando continuidade na aula passada, que a gente falou acerca da Trindade. E nesse momento, a gente está na página 37, vamos falar um pouquinho sobre o Deus Pai. E a gente vamos ver aqui, na página 37, Deus Pai ali se manifestando por intermédio das suas revelações, né? E primeira etapa, primeiro ponto, né, que a gente vê aqui, na primeira parte do estudo, nos trazendo pra gente aqui a o Deus infinito. Um Deus que é impossível a gente conhecer o poder todo dele, é impossível a gente conhecer Deus sem que ele se manifeste pra gente. É impossível. Vamos supor, eu posso ser o maior estudioso do mundo. Se eu não tiver a revelação dada por ele, eu não consigo entender, não consigo compreender, não consigo ver, eu não consigo nada da parte de Deus se ele não quiser se revelar. E a gente vê, diferentemente de uma pessoa que é criadora, né, de algo, de uma caixa de som, por exemplo, que tem várias peças, vários compartimentos, tem ali o seu projeto, e que quem criou consegue de vê-la, consegue fazer, consegue ler o projeto e sabe o que que tá, como foi feito, como não foi feito, o que faltou, o que que pode melhorar, o que pode piorar. E a gente com Deus a gente não consegue. A gente tem a Bíblia Sagrada, a gente sabe ali o que Deus ele inspirou alguns homens, né, ali na para poder escrever um pouquinho acerca dele. E nós vemos aqui que ele se manifesta por intermédio da tua revelação, por intermédio da tua palavra. Só por ser um ser infinito, a gente não consegue ali conhecer Deus plenamente. Às vezes a gente até fala, né, eu conheço Deus, não, a gente não conhece, a gente sabe o que ele se revela pra gente. E como o estudo diz pra gente, e é uma pura realidade, que é impossível da gente conhecer a Deus sem que ele se revele, né? E ainda mais ele se mostra por intermédio da perfeição. Peço perdão que eu tô com a minha rinite atacada. Ele se manifesta por intermédio das suas revelações, da palavra, né? Como eu disse, e por intermédio das visões, das maneiras que ele quer se revelar. Peço perdão. A rinite está atacando e eu tô com bastante cansado. Tô fazendo à noite o vídeo, né? A videoaula. Eu tô bem cansado, mas estamos aqui para poder fazer a vontade do Senhor. Nós vamos ver na primeira etapa, mostrando acerca da infinituidade de Deus. Ou seja, um ser que não consegue ser medido, não consegue ser estudado 100%, não consegue ser interpretado totalmente. Tá? Aí nós vamos ver embaixo. O cristão aceita a verdade da existência de Deus primeiramente pela fé. A gente vamos ver que para mim poder aceitar a Deus, eu preciso crer que ele existe. É a mesma coisa de eu saber se experimentar. Eu preciso experimentar, acreditar em Deus. E a gente vai ver aqui que Deus, quando ele se manifesta a nossa vida, nós, cristão, né? Ou se manifesta algum ser humano, Deus ele se revela àqueles que têm a fé e a crença nele. A não ser que Deus ele tenha um projeto na vida de uma pessoa que seja descrente para poder ele manifestar a tua graça e fazer com que essa pessoa venha a ser ter a crença nele, né? Então nós vemos aqui que o cristão ele tem que a primeira etapa para poder aceitar a existência de Deus, ele tem que ter fé. E a Bíblia mesmo fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus, a gente está mostrando o quê? Sem a fé é impossível conhecê-lo, eu entender, eu aprender sobre ele. E nós vemos nessa etapa, né? Como eu tinha falado na videoaula passada, eu vou só dar umas pinceladas em cima do texto para a gente poder estudar a apostila ali. Eu quero que cada um se desenvolva, aprenda em cima da apostila, tá bom? Então nós temos duas maneiras que a gente vê na Bíblia
é, ali de meios de conhecer a Deus, é por intermédio da sua natureza, né? Por meio intermédio da natureza e por intermédio da sua palavra, das escrituras. E a gente vê aqui. Aí a gente vai ver embaixo um pouquinho mais, falando acerca que o ser humano. O ser humano consegue compreender e consegue distinguir todas as coisas de Deus? Não, porque a gente é finito. O que é uma pessoa finita? Uma pessoa que tem limite. Deus é ilimitado. A gente somos limitados. A gente sente dor, a gente sente fome, a gente sente desespero, a gente tem vários sentimentos dentro da gente. A gente é como uma caixa que guarda vários sentimentos e várias atitudes, várias reações. E a gente vê que Deus ele tem tudo o que a gente tem, menos a fraqueza que a gente tem de querer muitas das vezes parar, desistir, né? Porque a gente é falho. Mas a guerra que a gente vive dentro da gente de emoções nos prova e nos mostra que a gente é um ser limitado. Ah, eu queria ter aqui o poder de mudar a humanidade. Não consigo. É só Deus que pode. Por quê? Um ser que tem limitado, ele não consegue fazer nada se não for da vontade de Deus. Porque somos criatura criada pela mão dele. E o Criador é ele. Né? É a mesma coisa se eu hoje pegasse uma criação das minhas mãos, né? Que fizesse uma casa, né? Fizesse uma casa e ali pegasse e ponhasse outra pessoa, depois que eu tivesse feito a casa todinha, para poder explicar o que tem na casa, o que não tem. O que foi feito em fundação, o que não foi feito, o que foi feito em questão de laje, como que foi feito a cobertura, como que foi feito a estrutura da casa. Não tem como. Por quê? Quem foi que fez a casa foi eu. Então o criador da casa, o fundador da casa, o feitor da casa, né? Não sou quem faz a casa, é a minha pessoa. Então eu sei aonde tem cada ponto, aonde eu deixei uma falha, aonde passa um encanamento, aonde passa uma elétrica, aonde passa ali cada compartimento, né? Por intermédio a gente pega um projeto e a gente consegue fazer. Se eu pegar uma pessoa que não tem conhecimento, não trabalhou comigo naquela área, ele não vai entender. A gente é assim. Somos seres limitados diante de Deus e diante da humanidade. Por quê? Na criação do mundo, Deus, ele trabalhou. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Os três já estavam desde o início, já estava junto. E vemos na aula passada que textos, né? Provando isso. E nós vamos ver aqui também, como eu falei, né? Acerca de conhecer a Deus. A relação dele conosco só vem por intermédio de quê? Só vem por intermédio da vontade dele. Eu só consigo ter uma comunhão com Deus quando Deus quer que eu esteja uma comunhão com ele. E nós vamos ver um pouquinho para baixo, no texto de baixo, a incredulidade, né? Na mesma página ainda, a incredulidade rejeita sem pensar qualquer possibilidade de haver revelação divina. Ou seja, uma pessoa que é incrédula. Aí temos o costume de dizer assim, Tomé era incrédulo e Deus salvou, e assim, e a gente erra muito porque Tomé, ele tinha uma incredulidade pequena, não era uma incredulidade como o texto aqui diz, que a incredulidade, ela faz com que a possibilidade de haver revelação de Deus na tua vida, ela não chegue. Por quê? Porque eu limito a não acreditar em Deus. Eu limito a não acreditar na manifestação do Espírito Santo, a manifestação de Jesus. Então, a incredulidade na minha vida, o que é incredulidade? Incredulidade é algo quando eu não acredito ali numa divindade, num ser ou em alguém. Eu não acredito que aquele ser existe. Isso se chama incredulidade. E nós vamos ver que Tomé, ele não era incrédulo, porque a Bíblia diz que ele tocava e cria. No que ele via
via para crer, né? Vamos se dizer assim, tinha que tocar muitas das vezes para poder ver e acreditar, mas ele não deixava de acreditar. Então nós vemos que Tomé não entra nesse contexto ali, né? De incrédulo. Vamos ver mais abaixo. Desde que o início dos tempos, o homem tem procurado descrever e retratar Deus por intermédio de figuras, pinturas, na sua natureza, né? Então aqui a gente vê que esse ponto do texto vai dizer pra gente, peço perdão mais uma vez por causa da alergia, tá falando o quê? O homem tentou pintar, fazer esculturas, fazer criações de toda maneira para poder tentar conhecer a Deus e tentar adorar aquela imagem como se fosse o próprio Deus, ou um Deus. Só que, assim, ninguém nunca viu a Deus, a não ser aquele que está com ele lá em cima, a não ser Jesus Cristo, e que desceu em terra, né? Foi o único ser que desceu em terra, e a não ser as duas testemunhas que a Bíblia diz que estão com Deus lá em cima, né? E só que quem subiu não desceu para contar a história, né? Então, assim, a gente vê algumas imagens mostrando, simbolizando nosso Jesus, né? Muitas das vezes a gente vê imagens ali branco, ele bem branquinho assim, né? Da pele branca, clara, olhos azuis, cabelão, barba. E pelo contexto de Isaías, vai totalmente contra essas imagens, né? Mas Deus não se manifesta, não se revela por intermédio de imagens ali, né? Tanto é que a Bíblia não tem uma descrição como que Deus é de verdade, né? Isaías ele dá uma breve ali ensinamento acerca de Jesus, em Isaías 53, falando um pouquinho de Jesus ali, do aspecto que Jesus tinha em terra. Mas agora a pessoa de Deus mesmo não tem como, né? Então o homem tenta obter para ele ali, mas não consegue. Aí vamos ver embaixo, né? Vamos concluir essa parte. Aí depois no meio da semana ou até a próxima semana eu vou estar postando acerca do Deus Filho, né? Hoje eu vou falar só essa videoaula só acerca do Deus Pai. Por fim concluímos com as precisas e preciosas palavras do professor Israel Januário de Fonseca. Ressaltamos que o homem não foi feito à imagem de Deus, em aspecto físico, e sim em caráter, personalidade, capaz de emocionar, se entristecer, racionar, exercer inteligência, etc. O que não acontece com um animal irracional. Ou seja, esse professor, né, Israel Januário da Fonseca, né, e ele vem trazer pra gente perdão, o ensinamento em cima, que a gente tem um costume de dizer, eu sou a imagem e semelhança de Deus. E é uma coisa que eu tenho me perguntado, muitas das vezes a gente se pergunta, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, por que cada um é de uma cor, cada um é de um mais gordinho, mais magrinho, um mais forte, outro mais fraco, um mais moreno, outros mais claro, um de olho azul, outro com os olhos verde, outro com os olhos castanho, outros com os olhos preto, né? Cada um de um aspecto. E aqui a gente vê, ele deixa claro pra gente que Deus ele fala pra gente que ele fez imagem e semelhança, perdão, em questão do caráter, em questão da inteligência, em questão de saber, em questão do espírito que está dentro da gente, que é o fôlego de vida, em questão da alma, que a gente tem dentro da gente, que é o entendimento que a gente tem, né? Que é o intelecto da gente. E em questão de emoções, em questão de sentimento, em questão de saber como lidar em situações difíceis, situações boas, ruins, né? A gente aprender de todas as maneiras ali. E nós vemos ali que Deus ele se manifesta na vida do homem por intermédio desse entendimento. Porque se eu e você não tivéssemos o entendimento
e não tivéssemos a capacidade de aprender, como que a gente ia conhecer a Deus? Como que a gente ia entrar diante da divindade de Deus e falar assim: ah, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero exercer a minha fé, eu quero ser o ministro da tua palavra. E diferentemente os animais como ser irracionais, né? Eu discordo em alguns pontos em questão do animal, por causa que algo irracional é algo que não tem conhecimento, não tem entendimento. O animal, ele não, segundo os estudiosos, a ciência, ele não tem alma, né? Que nem a gente. Ele morreu, acabou, não vai voltar ao céu, que nem o espírito da gente, ele não vai retomar um corpo de glória, né? Como a Bíblia diz, que a gente vai ser transformado, nosso corpo vai ser transformado em um corpo de glória. Mas o animal, ele tem uma certa inteligência até um certo ponto. A gente ensina e ali ele consegue entender algumas coisas. Porém, o animal não é como a gente, né? Deus escolheu o ser humano para poder ser ali um ser de adoração. O ser humano ser um ser para adoração de Deus. Ou seja, eu fui feito para adorar ao Senhor. Não que a gente é um ser, o ser humano é um ser para ser adorado. Não. O ser humano é um ser para adorar a Deus. É um ser para trabalhar para Deus, um ser para poder se desenvolver e fazer a obra segundo Deus tem colocado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu ponto, cada um no seu modo. E aqui nesse encerramento de hoje, nessa aula de vídeo aula, a gente dá um encerramento, né? Falando aqui em questão que somos imagem e semelhança de Deus. Aí eu queria trazer para nosso contexto de hoje. Será que verdadeiramente a gente está sendo imagem e semelhança de Deus? Com nossas atitudes, nossos modos, as nossas incredulidades, as nossas maneiras de pensar, nossa maneira de agir com o nosso próximo? Fica com essa reflexão nesse momento e depois a gente já vai estar dando início na próxima aula, né? Essa fica para hoje, a aula vai ficar curtinha. A gente vai ter mais 2 aulas aí pra gente estar estudando aí mais em cima desse tema, né? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.